Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de ciências do oitavo ano D. E hoje a gente vai trabalhar reprodução sexuada e assexuada nos animais. Por mais que a gente já tenha falado anteriormente sobre reprodução, aqui a gente vai trabalhar de uma forma bem mais específica, ok? Então tá aqui, ó. Observe esses exemplos aí, vejam, né, que são animais com seus filhotes, certo? E aqui o primeiro questionamento que fica é o seguinte: o que é reprodução? Então, reprodução no qual é o processo no qual os seres vivos eles geram descendentes, certo? Então, é o processo do qual os seres vivos da mesma espécie dão origem a semelhantes, garantindo a sua continuidade. Por exemplo, se colocar um cachorro e um gato para cruzar, não vai ter filho. Por quê? Porque eles não são da mesma espécie. Se colocar dois cachorros e dois gatos, aí é diferente. Tá entendendo? Então a reprodução é isso aí. É onde organismos da mesma espécie, eles se juntam, né, fazem um acasalamento, na maioria dos casos, e nascem descendentes. Quais os tipos de reprodução? Nós temos a reprodução sexuada e a reprodução assexuada. O que é a reprodução sexuada? É aquela que existe troca de material genético, certo? Então ocorre em animais de sexos diferentes que produzem células sexuais, os gametas. Como é que são chamados os gametas? O gameta masculino ele vai ser chamado de espermatozoide e o gameta feminino vai ser chamado de óvulo, certo? A reprodução sexuada é interessante? É. Tem vantagens? Tem. Tem desvantagens? Também tem desvantagens. Quando eu digo que ela tem vantagens ou desvantagens, eu estou fazendo um paralelo, ou seja, uma comparação com o tipo de reprodução assexuada que eu vou já falar. Na reprodução assexuada, os organismos eles geram descendentes idênticos aos seus pais. Já na reprodução sexuada, os organismos são diferentes. Por exemplo, olha aí você e olha seus pais. Tá vendo? Você observa que você é diferente deles. Você pode ter uma certa semelhança, mas você não é totalmente igual a seu pai, totalmente igual a sua mãe. Entendeu? Então, tem umas vantagens. Quais são as vantagens da reprodução sexuada? A vantagem é que gera organismos diferentes, com variabilidade genética. Por exemplo, é uma vantagem com relação à assexuada, porque, por exemplo, assim, você na reprodução assexuada, você tem um indivíduo e o indivíduo vai ser. Os filhos vão ser exatamente igual aos pais. Então, se tiver uma doença que acometa um indivíduo e mate um, vai matar todo mundo, entendeu? Já na reprodução sexuada, não. Nós temos organismos com características diferentes. Por exemplo, se um organismo vier sofrer de uma determinada doença e venha a falecer, ele pode ser que morra, né, no caso. Só que os outros não necessariamente morrerão, porque tem uma diferença, tem uma variabilidade genética. E uma desvantagem da sexuada, desse tipo de reprodução que vocês estão vendo, é a questão de gasto de energia. Porque na reprodução assexuada, não existe muito gasto de energia. Já na reprodução sexuada, sim. Certo? Então, o gameta feminino é o óvulo e o masculino é o espermatozoide. A união desses dois gametas é o que a gente chama de fecundação. Certo? E para poder acontecer a fecundação, tem que acontecer o acasalamento. Certo? Quais são os tipos de fecundação? Nós temos a fecundação interna, que é no interior da fêmea, e a externa, tipo determinados peixes. Eles lançam os gametas na água e esses gametas, por sua vez, vão se encontrar, vão formar novos seres vivos, tá entendendo? Novos peixes. Então aqui, ó, dessa fecundação é formada uma célula que é chamada de célula-ovo, também conhecida como zigoto, certo? O ovo forma um embrião que se desenvolve e dá origem a um novo ser. A fecundação ela vai ser externa, quando ocorre fora do corpo da fêmea, ou seja, da mãe. Normalmente na água, como é o caso da maioria dos peixes e anfíbios. E a fecundação interna, todo mundo já está sabendo, é aquela que vai ser, certo, no interior do corpo da fêmea. Por exemplo, observe aqui os sapinhos. Vocês estão observando? Ó? Aqui eles se juntam e vão lançar os gametas, certo? Então, esses gametas, a fecundação vai ser externa, fora do corpo da fêmea. Já no caso aqui, ó, certo, dos leões, você observa que é uma fecundação interna, dentro da fêmea. A reprodução sexuada. A reprodução sexuada ela é dividida em vários tipos. Né? Então, a partir de um organismo só, de um animal só,
por divisões do corpo, origina-se outro exatamente igual ao progenitor, que na realidade é o pai, certo? Ou a mãe, enfim. Aqui um tipo de reprodução assexuada. A estrela do mar tem reprodução sexuada e assexuada. Quando ela se reproduz de forma sexuada, ela tem uma variabilidade genética, tem diferenças nos filhos. Se reproduzir na forma assexuada, aí o que é que a gente pode observar? É o quê? É que os organismos vão ser idênticos à mãe, certo? Aqui é um tipo de reprodução, ó, onde ela perde um braço e desse braço, né, que é a famosa fragmentação, desse braço aqui vão aparecer outros organismos. Por exemplo, nós temos 5 bracinhos aqui da estrela do mar, certo? Se ela perder esses 5 braços, vão originar 5 indivíduos, certo? Semelhantes, por quê? Porque é reprodução assexuada. Coloquei para vocês um tipo de reprodução assexuada, que é por bipartição, ou cisparidade. A bipartição é quando você tem esse organismo aí, que é um invertebrado, então é uma planária, ela vai se partir ao meio. Faz isso, ó, se parte, originando 2 indivíduos do mesmo jeito. Ou seja, ó, reprodução sexuada. A gemulação, que é um exemplo que vem do livro de vocês, certo? A gemulação, também conhecida como brotamento, você tem um determinado organismo e desse organismo começa a aparecer uma espécie de um carocinho, de um broto. E desse broto se solta do organismo inicial e vai formar outro organismo, certo? Então, a formação de uma ou mais saliências, gomos que se desenvolvem e se separam. Já ouviram falar de dimorfismo sexual? O que é dimorfismo sexual? É uma característica que permite você distinguir quem é o macho e quem é a fêmea. Por exemplo, tá aqui, ó. Nessa ave aqui, você não observa que não tem dimorfismo sexual. Você não sabe quem é o macho e quem é a fêmea. Diferentemente dessa segunda ave aqui, ó, certo? O macho distingue-se da fêmea, por exemplo, pelo colorido de suas penas. Tá aqui o macho, tá aqui a fêmea. Então, quando você diz nós temos dimorfismo sexual, porque você olhando para um garoto, você vai perceber, né? Para uma criança, vai perceber se ele é homem, né? Se ele é do sexo masculino ou do sexo feminino. O comportamento dos reprodutores. Para acasalar, para poder ter essa reprodução sexuada, muitas vezes os organismos eles passam por rituais, certo? Então, ó, no período de acasalamento, o macho e a fêmea de alguns animais têm características que constituem o seu comportamento reprodutor. Por exemplo, existe a competição, muitas vezes os machos brigam pela fêmea, certo? Outras espécies de animais, nós temos as fêmeas que vão liberar espécies de hormônios, um cheiro que vai atrair o companheiro, justamente para ele saber que a fêmea está no processo que a gente chama de cio, né, que ela quer acasalar, certo? As cores do corpo tornam-se mais garridas para atrair a fêmea. Fazem exibições nupciais para atraírem a fêmea. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, ó. Tem a aranha viúva negra, processo de acasalamento dela é o seguinte, né? O macho, ele tem que fazer um ritual, dançar, né? Uma espécie de aranha, eu não sei nem especificamente se é a viúva negra, mas tem uma aranha que é o seguinte, para ela acasalar, ela fica lá no cantinho dela, o macho fica dançando, né? Até tipo hipnotizar ela. Vai lá, pula em cima dela e faz o acasalamento. Só que imediatamente ele já tem que sair, porque a fêmea já começa a observar ele como nutriente. Se ele não sair, a fêmea já pensa que é comida e já mata ele. Se ele demorar uma coisinha, a fêmea mata ele, come ele, depois do acasalamento. Interessante, né? Desenvolvimento de um novo ser. Existem animais ovíparos, existem animais vivíparos e existem animais ovovivíparos. Por exemplo, os ovíparos já está dizendo, colocam ovos, certo? Então, ó, o novo ser desenvolve-se fora do corpo materno, dentro de um ovo. O ovo fornece ao ser vivo o alimento e a proteção que necessita. Os ovos das aves possuem grandes quantidades de reservas alimentares que necessitam para ser incubado durante o tempo que ele vai passar no ovo, né? Então, que são animais ovíparos que colocam ovos. O que são, aí está aí mostrando para vocês os animais ovíparos. O que são animais vivíparos? Observa a gatinha aí, ó. Então, é aquele que o organismo ele vai
se desenvolver dentro do corpo da mãe. Então, ó, um novo organismo se desenvolve no interior do corpo materno até o seu nascimento. O embrião desenvolve-se no interior do organismo materno, fornecendo-lhe, através do sangue, os nutrientes que necessita. A gente sabe que a gente tem uma placenta, né? Nossa mãe, ela tinha uma barriga cresceu, tinha uma placenta e tudo que ela alimentava servia para a gente, quando a gente estava na barriga da nossa mãe, certo? Então, ovíparos colocam ovos, vivíparos não colocam ovos. O desenvolvimento é no interior da fêmea, dentro da barriga da fêmea. E os ovovivíparos são aqueles animais que eles fabricam ovos, preste atenção que interessante, eles fabricam ovos, porém, ele não joga o ovo fora, tá entendendo? Então, ele vai fazer o seguinte, ó, o ovo com a casca muito fina fica dentro do corpo da mãe até a eclosão, até ser jogado fora. Então, o embrião desenvolve-se às custas das reservas nutritivas do ovo. É como se colocasse o ovo, só que o ovo ficasse dentro da mãe. E quando fosse nascer, era quem eliminava o ovo, entendeu? Então, é assim, ó. Ovíparos colocam ovos, vivíparos, o desenvolvimento é no interior da mãe, e ovovivíparos é aquele que o desenvolvimento vai ser em um ovo dentro da mãe, entendeu? Então, pessoal, vou ficando por aqui. Façam os exercícios que eu vou passar para vocês logo aí abaixo e até a próxima.